textura da texturicia, todas elas são hidrorrepelentes. O que é isso? Forma uma película e quando a água bate da chuva, ela não penetra. Os passos é sentir cor, né? Você fazer um mood board. Achei linda essa cena. Tô viajando, achei linda. Tira uma foto. Depois faz um mood board dessa cena. E se tiver qualquer dúvida, a gente tá lá na Casa das Tintas, prontos para receber vocês, profissionais, clientes, com o maior prazer do mundo. Fala, galera! Hoje estamos iniciando um novo episódio do Pode Lá Podcast e estamos com uma convidada muito especial, assim, que a gente está se conhecendo, mas eu tenho um carinho muito grande, que é a Rafaela Dantas, da Casa das Tintas. E eu gostaria muito que você se apresentasse para a gente agora. Oi, meninas, é um prazer enorme. Quero parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo. Realmente faz diferença no mercado de arquitetura aqui de Sergipe. E, para mim, é uma grande honra estar aqui. É o primeiro podcast que eu estou participando. Sou Rafaela, trabalho desde os 16 anos na Casa das Tintas. É uma empresa familiar, fundada por meu avô, que já não está aqui entre nós, mas que passou um lindo legado de trabalho, de honestidade, de caráter. E isso se estende a toda a família Casa das Tintas. A gente tem como premissa básica cuidar do cliente, cuidar do fornecedor, cuidar do nosso funcionário, que são amigos realmente, é uma família grande. De lá para cá, venho estudando bastante sobre cores, né? Me aprofundei mais ainda na pandemia. Vejo o quanto é importante trazer esse tema para as casas, para as mentes dos arquitetos, designers e engenheiros, e o quanto a cor traz bem-estar. Então, me aprofundei, fiz diversos cursos e consigo hoje falar com mais técnica sobre o que cada cor consegue trazer para o ambiente, né? Que a cor é comunicação. Então, tenho 2 filhas, sou casada, tenho alma colorida e acho que todos temos. E temos só que achar, né, os pontos de cor que tá aí pra gente, tá aí no universo, é só a gente pegar e ir mudando de cor em cor. E realmente, vocês passam esse sentimento de família mesmo, porque sempre que a gente vai na Casa das Tintas, faz alguma especificação, a gente se sente muito bem acolhido, muito bem abraçado, muito bem recebido por vocês. Então, é aquele sentimento realmente de aconchego, sabe? De que família traz mesmo. Que legal. As pessoas. Eu vejo muito isso nos seus stories também, com os funcionários, tudo, a relação que vocês têm com eles. Eu acho isso fundamental, imprescindível, e isso faz com que um trabalho seja melhor. Além de você estar trabalhando com o que você gosta, você tem uma boa relação ali no local. Realmente a Casa das Tintas passa isso quando a gente entra. Ai, fico feliz. A gente, não sei se vocês sabem, mas a gente tem hoje uma psicóloga à disposição de toda a equipe. E a gente cuida mesmo dos nossos colaboradores. A gente, no dia do aniversário deles, eles têm folga para aproveitar realmente o dia deles. A gente tem essa visão do desenvolvimento das pessoas, né? E isso a gente nem passa tanto para o público, mas eles sentem, né? Se sentem acolhidos, se sentem abraçados. É importantíssimo. Com certeza. Hoje em dia. E você comentou que a Casa das Tintas ela é um legado, né? Começou com seu avô e tal. Mas quando é que vocês sentiram que precisava assim abrir novas franquias, novos pontos da Casa das Tintas, assim, aqui em Aracaju? Então, a gente começou, né, com ele em 75 e a gente tem diversas parcerias com fornecedores bastante fortes. E quando a gente começou com a Sherwin Williams, eles têm um formato de revenda master, que eles concedem para a gente alguns benefícios e a gente tem já um estudo de alguns pontos que a gente precisa abrir aqui em Sergipe. A gente já está fazendo essa expansão e, junto com a Eucatex também e Texturicia, são nossos grandes fornecedores. A gente também tem tintas automotivas, que é da Axalta, é também um grande parceiro nosso. E é uma frente bastante ampla, né? A gente tem laboratório que realiza tinta, ajuste de tinta para ficar igual à tinta do carro. Então, realmente, cores... Casa das Tintas, né? A gente tem tinta para todos os fins.
É interessante, eu não sabia isso do automotivo que vendia lá. E, além disso, você também vendem os materiais, que são os pincéis, Todas as essas coisas. ferramentas, né? E também tem parceiros, pintores, que vocês também indicam para obras, não é isso? Isso, a gente, além de indicar para obras, faz todo o treinamento deles, para ter uma maior gama de profissionais treinados, para o cliente ter mais opções, inclusive de preço, né? E mais profissionais conseguirem também crescer. A gente também preza muito pela qualidade de vida dos profissionais, além dos nossos arquitetos e nossos clientes internos, são os colaboradores. Então, é uma frente muito grande. Sim. Aí você falou que é a mulher colorida, das cores e tal. E aí a gente queria saber se tem algum tipo de consultoria para pessoas que são estudantes, recém-formados, sobre as cores, qual a influência que as cores têm em relação ao ambiente, às pessoas, Então, aos sentimentos. a gente não tem uma consultoria, mas nossos atendentes, eles são preparados para ajudar tanto um cliente que chega lá sem um profissional, arquiteto, designer, quanto a gente faz pequenas turmas e eu vou passando o conhecimento que eu tenho, né? Ali em um outro momento, mas não tem uma coisa assim, uma consultoria definida. É até uma ideia, né? Da gente fazer. Oi. Tá surgindo aqui uma nova ideia, mas é isso. Eu sempre me reúno com a última turma, né, de arquitetura e passo algum conhecimento que eu tenho, mas assim, é muito abrangente, porque eu apresento a empresa, falo um pouco de textura, que já é um assunto muito grande para falar. São mais de 60 tipos de texturizados, fora as texturas de pedra. Então, assim, é muito assunto. E falo um pouco sobre cor. Mas você me deu uma ideia de a gente fazer uma coisa de módulos, né? De fazer um Isso. planejamento e passar esse conhecimento. As cores, elas têm uma influência muito grande, né? Tipo, por exemplo, vou usar uma cor clara para dar aquela ideia de um ambiente mais amplo. Ou vou usar determinada cor para dar uma sensação de concentração ou relaxamento, sei lá. As cores, elas influenciam muito no dia a dia da pessoa. E para você saber utilizar esse tipo de cor, é interessante alguém que tenha conhecimento também e que possa te orientar, né? Nessa parte. Então, a ideia é muito boa. Então, pois é. A cor comunica, né? Sim. Então, o profissional, até profissionais que já têm mais experiência, às vezes não focam tanto nisso no cliente. Só que é muito importante ter um briefing e perguntar o que é que o cliente quer para a casa dele. Se for um projeto comercial, o que é que quer passar isso? O que é que quer passar de ideia para o cliente que está passando na rua, por exemplo, se for uma fachada. Então, a cor comunica. A cor é o que você acorda e vê primeiro. Sim. Então, depende da sensação que você quer passar. A gente pode chegar um pouquinho mais a fundo, se vocês quiserem, assim, aqui hoje. Ai, adoro. Mas é isso. Eu acho que um briefing bem feito é muito importante. Profissionais precisam se atualizar na cor. Precisam passar isso para o cliente. Porque trazer essa memória afetiva, que a cor também traz, para o cliente, que às vezes nem está pensando nisso. Ele vai morar, vai ocupar aquele lá. Por que essa cor é importante para mim? Talvez eu precise ressignificar essa cor, que eu não gostava tanto na minha infância. E agora vou passar a gostar porque minha mulher também gosta dessa cor. Então, é um ambiente coletivo, a casa, né? Que todos precisam se envolver na cor. E, às vezes, trazer da infância aquele gostinho de casa de vó, num tecido, numa parede, é muito importante. Então, o profissional pode auxiliar o cliente a resgatar essas memórias. Sim, as cores não é decorativo, as cores realmente trazem sensações. Então, assim, eu vi um projeto uma vez que utilizou o laranja no quarto. E aí eu vi que, assim, tem como você usar elementos, mas não a pintura. A pintura toda do quarto foi laranja. E eu vi que na questão de psicologia das cores, o laranja, ele já te dá uma coisa mais de você ficar acordado, não de você descansar, né? Que é o ideal de uma cor mais tranquila, mais fria. Não é isso? Existem as cores quentes e frias, né? Eu trouxe até o círculo cromático aqui. E, justamente, as cores quentes são essas daqui, do violeta até o verde. E as frias são do violeta ao verde. E as quentes do vermelho até o amarelo, chegando no verde. Então, assim, realmente, o laranja, como você está falando, está englobado nas cores quentes. Só que um laranja, se ele for um pouco mais apagado, se ele tiver um pouco mais de preto na composição dele, ele pode ser uma sugestão
para um quarto. Então, nada é estático em cores. Tudo depende da saturação da cor, depende da escolha dos outros elementos que vai compor o quarto. Então, tudo pode ser conversado e a gente chegar a um denominador. Não, eu adoro laranja, quero colocar no meu quarto. Então, utilizar da melhor forma. Usar o laranja para não te agitar tanto. Sim. Né? Um pouco mais apagado. Eu vi que está muito em alta, acho que a tendência, eu não sei, o uso de tons pastéis hoje em dia. Eu acho que é por conta desse motivo, para não ficar tão chamativo, ser algo mais suave no ambiente e trazer aquela leveza. Me corrija se eu estiver errada. Na verdade, assim, os tons pastéis, o uso deles é para não errar. Né? Sim. Mas você pode usar qualquer cor, ela um pouco mais apagada, um pouco mais acesa, deixando ela mais pastel, mais neutra. Por que o verde não é neutro? Sim, o verde é base para um monte de coisa. Eu amo verde. O verde está na natureza, né? Minha cor preferida. Inclusive, fizeram um painel que está mostrando aqui, que dá para entender a sensação das cores na luz, né? Para saber se realmente vai ficar mais chamativo. A gente fez uma reforma, né, na Casa Tintas dos Jardins, que foi... a gente quis mostrar como a cor consegue mudar um ambiente. Recolor, que é um processo de arquitetura mais acessível, né? E a gente conseguiu mostrar, a gente pintou o piso, a gente pintou toda a loja, o teto, inclusive. Ficou sensacional. Ficou bem legal. Eu até faço convite, né? Quem ainda não conhece a Casa Tintas dos Jardins, a gente fez uma reforma, tem um estacionamento coberto, justamente para dar mais conforto. Colocamos ar-condicionado, não era refrigerada, e a gente via a necessidade. E a gente também fez esse painel, que são quadrados, só que é o círculo cromático inteiro, ele vai de cores frias até as quentes. E em cada nicho, na vertical, tem a mesma cor em 3 tons de iluminação, para mostrar justamente como muda a cor, né, dependendo da luz. Uma mesma cor numa fachada que tem a luz do sol, ela vai ficar muito mais clara, e a mesma cor dentro, dependendo da luz, vai ficar mais escura. É natural. Então, a gente fez isso para mostrar para o cliente, ele conseguir perceber, né? Eu já vi colegas arquitetos falando sobre isso, que comprou uma tinta e aí não fez o teste, e aí a iluminação do ambiente na hora que foi pintar ficou totalmente diferente. E aí conseguiu ajeitar dando demão, também vem a questão do acabamento, né? Porque logo quando eu me formei, quando eu entrei em obra, uma das minhas maiores dúvidas foi, beleza, vou especificar essa tinta, mas existem várias outras coisas que a gente precisa ver até aplicar ela. Então, acabamento, massa, enfim, tinta lavável, tinta acetinada. Eu fico muito confusa com isso. Que foi muito novidade para mim, impactante, foi o acabamento, que eu não sabia que existia, tipo, seda. Acetinado, né? E isso para mim foi, assim, bem novidade. Inclusive, esse catálogo da Sherry Williams, que no final fala sobre a questão dos acabamentos, né? Ele tem uma... Isso é de uma ajuda, de um auxílio para quem está começando, até para quem também já está formado há muito tempo, que precisa entender mais como é que funciona, até para poder explicar para o cliente, mostrar para o cliente. Porque, assim, uma coisa é a gente saber, né? Outra coisa é a gente passar esse conhecimento para o cliente para ele poder ver se é realmente aquilo que ele quer. Eu achei esse catálogo sensacional, a divisão deles. Ele diz qual é o impacto deles na iluminação. Isso, a refletância. Tem a cor o valor de refletância aqui atrás. Em cada cor tem um tom de refletância. Então, você pode comparar 2 cores e ver qual é o índice mais alto. O mais próximo de 100 é o mais claro. Então, você fala tecnicamente o que é mais claro, o que é mais escuro, e consegue ter uma escolha mais assertiva, né? Sim, com certeza. E você falando sobre preparação, né, da superfície, é importantíssimo. Até pintores veteranos cometem alguns erros, né? Sim. Então, assim, reboco novo é uma preparação diferente de uma repintura. Por exemplo, reboco novo, a gente precisa dar um selador para aglutinar as partículas. Depois vem com a massa acrílica, se for externo, lixa, limpa bem, que isso é importantíssimo, e depois aplica. Tudo isso obedecendo o tempo de secagem, né, entre demãos, e de dias mesmo, para secar o selador, dar a massa, lixar. A gente viu, um dia desses, aplicando a massa antes do selador secar. Vai dar problema. Sim. Então, assim, tem que respeitar, né, para que o fornecedor garanta que o produto vai sair bem aplicado. Existem 3 tipos de acabamento: o fosco,
o acetinado e o semibrilho. Quanto mais brilho tem qualquer tinta, mais proteção vai ter, mais lavabilidade vai ter. Nossa. Porque todo mundo indica botar fosco, porque deixa mais... O fosco, na verdade, ele esconde as imperfeições da parede. Ah, tá, entendi. E aí, as resinas modernas foscas já são laváveis, só que menos que as mais brilhosas. Então, quanto mais brilho, mais lavabilidade e mais duração. Né? É uma escolha de custo-benefício. Sim. Por isso que muitos ficam no meio termo, né? No acetinado. Isso. Exatamente. Eu acho uma boa opção o acetinado, porque não fica nem tão brilhoso, nem tão fosco. Então, dá um charmezinho na parede, dá um aquele toquezinho toque. fino, né? Realmente, fica ótimo nisso. É verdade. Isso é interessante saber. Agora, assim, se chegar um arquiteto, um designer, ou até um cliente mesmo avulso, o que é que eles precisam levar para poder fazer um orçamento com vocês? Eles precisam ter algum tipo de entendimento? O que é que eles precisam ter em mãos? Na verdade, o pintor muitas vezes vai antes e faz o quantitativo. A gente também tem um serviço gratuito que nosso técnico vai lá, faz a medição inteira da obra e passa o quantitativo de selador, massa, tinta, textura, tudo certinho. E aí o cliente, às vezes, nem quer esse serviço, porque já tem um pintor, já confia no pintor, e a gente faz o orçamento, né? A gente tem como missão assim, básica levar para o cliente uma experiência de que lá é uma loja especializada, que lá a gente entende qual produto indicar, a gente tem a linha de impermeabilizante, então teve uma rachadura na parede, teve algum problema de vazamento, a gente sabe o produto correto. Sim. Depende de onde for o vazamento na parede, se for mais embaixo, mais em cima, tudo isso a gente precisa entender para especificar o produto correto. É que muitas vezes nem o pintor sabe, nem o arquiteto sabe. Né? A gente tem vários cursos e, lógico, a gente não vai acertar sempre 100%, mas a gente sempre busca isso. A gente tem funcionários muito experientes, até mais que eu nessa questão técnica, né? E também temos os técnicos das fábricas. Então, deu algum problema, deu alguma alga. E aí a gente tem dúvida, manda para o técnico. O cliente não vai sair desamparado, né? Entendi. O que é alga? Isso que eu ia perguntar também. Tem umas manchas nas paredes, eu não sei se vocês já viram, meio vermelhas. É alga marinha mesmo ali. Então, assim, qualquer lugar próximo do mar ou até 340 quilômetros de extensão do mar, pode acontecer de ter uma alga marinha ali no solo. Gente, que interessante. Eu não sabia não disso. É incrível, né? Então, assim, a gente tem como tratar, né? A gente passa o impermeabilizante, espera agir e depois... Mas sabe o que é? Porque todo mundo que mora, assim, perto de área de mar e tal, só fica preocupado com os eletrodomésticos ou com coisas não assim. Pensa na parede, Não né? pensa na Não pensa em parede. tudo. Tá aí a importância. Eu não sabia disso, que dava água, que era próximo, assim. Gente, tá aí a importância realmente de ir no local especializado, que já conhece passo a passo todo o processo, para que não tenha nenhum problema futuro. E assim, não é mais caro porque é especializado. Sim. É porque já está no nosso DNA fazer diferença, né? A gente está há 50, vai fazer 58 anos, assim, né, nesse processo e está sempre em melhoria contínua. Mas o nosso ideal realmente é que o cliente tenha experiência. Então, a gente tem que treinar. A gente tem que ter pessoas treinadas para poder passar a melhor orientação técnica. Fora que o cliente ele tem a garantia que ele está pagando por aquilo e ele sabe que aquilo realmente vai ficar como ele quer. Então, se ele está passando o impermeabilizante, está passando todos os tipos de acabamento, ele vai ter aquela parede duradoura. Exatamente. Quando precisar fazer manutenção e tudo mais. Existe algum tempo que precisa fazer alguma manutenção da parede? Tipo... Então, depende da área que ele esteja, né? Se for uma cor muito escura, daqui a um tempo vai precisar retocar, porque o pigmento exposto ao sol, isso é química, vai dando uma clareada, uma queimada, popularmente conhecida. Absorve mais o calor. Queimada na cor, então precisa retocar, mas não tem um tempo exato, eu não posso precisar. Tem cores mais claras em fachada que duram muitos anos. Nossa textura da texturicia, todas elas são hidrorrepelentes. O que é isso? Forma uma película e quando a água bate da chuva, ela não penetra. Sabe como quando você impermeabiliza sofá, que você joga depois a água e fica aquelas bolinhas? Exatamente, fica assim na textura. Então, assim, tudo isso faz com que proteja mais e dure mais tempo. Né? Então, qualquer textura, assim, da texturicia pode ser utilizada em área externa, tranquilo? Só com exceção de madrepérola e renascense. A madrepérola é linda demais. É incrível, né?
elas não podem ser usadas externamente, mas todas as outras sim, cimento queimado, toda a linha de pedras, texturizados, máquia, vence, todas elas podem ser externo e tem a hidrorrepelência. E também as texturas, elas têm uma forma diferente de fazer a aplicação, né? Não é simplesmente vir com o rolo, você tem todo o maquinário. Eu vi que tem umas máquinas que é como se a gente tem, são texturas projetadas, né? Mas a Sim. grande maioria não é projetada, a grande maioria é com desempenadeira. Interessante, Então, não assim, sabia. tranquilo. Quando tem textura que precisa do reagente para dar aquele aspecto manchado, aí vem com trinchão. Se for uma fachada muito grande, tem que ser 2 pintores, porque para fazer rápido, porque seca rápido e não deixa marca. Então, tem que ter experiência o pintor. Não pode ser um pintor realmente que nunca aplicou. Pelo menos uma noção ele tem que ter. A gente faz de 2 em 2 meses cursos aqui. Então, um pintor que também não tem esse conhecimento e quiser, a gente está sempre fazendo. É só entrar em contato, que deixa o nome na lista de espera e a gente chama gratuitamente. Ai, que tudo! É isso que eu ia perguntar, se era gratuito ou não. É gratuito, Já respondeu. bacana, não é? Mas assim, se vocês abrem somente para pintores, fornecedores, ou pretendem abrir É a ideia também que... para as ideias, né, Então, de pra aplicação é profissionais. mais para quem realmente vai aplicar. Mas já tiveram alguns arquitetos participando, até para saber como é que aplica. É interessante. Mas, assim, é mais voltado para quem vai fazer mesmo. Entendi. É porque eu vejo vocês fazendo muitos eventos assim para arquitetos profissionais. E nesses eventos vocês passam um tipo de conhecimento sobre essas texturas, como, sei lá, aplicar o motivo, as tendências, as novidades. A gente passa mais as novidades, né? O que eles lançam, explica mais ou menos. A gente fez agora na Mostra Aracaju, que felizmente estivemos em 100% dos ambientes, com tinta e textura. Fizemos lá um lançamento da linha Cristalo, que são de cristais. Então, são texturas pigmentáveis, então o cliente pode escolher a cor. Eles lançaram a primeira coleção, que tem cores belíssimas, e tiveram até em alguns ambientes da mostra, né, essa Cristalo, que é uma textura de pedras cristais, e a gente lançou lá juntamente com a cor do ano da Sherry Williams, que é uma cor Meu Caminho, que é uma cor realmente de busca, de seguir em frente, né? É uma cor bem conceitual e bem calma, bem tranquila, mas tem cor, né? Sim. A gente consegue colocar cor de um jeito, como você falou, mais suave, né? Sim. E entrando já nesse assunto, né, de simbologia, psicologia das cores, eu estava assistindo alguns vídeos sobre isso e eu vi realmente a influência não só no espaço, né, como a cor realmente influencia em tudo. O logotipo que você vai fazer, então, marcas aí de fast food que usam vermelho e amarelo justamente para atrair a fome, a questão da iluminação que eles colocam também no ambiente e as cores do espaço para você ir lá comer rápido e sair, não ficar totalmente confortável. Então ele utiliza das cores para você ficar desconfortável, comer e sair logo, porque eles têm a rotatividade. E questão mais de clínicas de consultório, você precisa de estar mais calmo, você vai fazer um exame, alguma coisa. Então faz todo o ambiente, toda a pintura para deixar você mais leve. A simbologia das cores é uma coisa meio universal. Amarelo significa alegria, traz alegria, mas assim, tudo, como eu falei, depende da saturação, depende da intensidade que você usa, da quantidade que você usa no ambiente. Tudo depende do que você quer comunicar, né? Então, assim, vários profissionais realmente são dedicados a estudar cores. Decoradores de festa. Se eu quero passar uma festa mais imponente, eu uso um tipo de cor. Se eu quero fazer uma festa mais clássica. Pessoas do marketing, isso devia ser obrigatório, estudar cor. E várias pessoas, quem está na frente, realmente tem estratégia com cor, né? Porque sabe assim, o quanto é importante. A Apple mesmo sempre traz o branco, porque branco é a luz total. Todas as cores estão no branco, né? Então, ela reflete 100% das cores. E o branco é uma cor muito poderosa, né? É só vocês pensarem assim, a Casa Branca é toda branca. Ali é imponência, ali é poder. Muitas comemorações, noiva usa branco, batizado usa branco. Então, branco é uma cor poderosa. A Apple usa dessa estratégia para trazer esse poder, né? O preto traz mistério, mas traz uma simbologia do luxo também, né?
Você pode só pensar assim, o ventre da mãe, na semente que está antes de sair na terra, é bem escuro. Então, é um passo para algo novo, é um passo para uma passagem, é um mistério. Então, eu uso muito preto. Ali está o luxo, o mistério, mas algo vai desabrochar depois do preto. Realmente, o amarelo traz muito isso. Então, pessoas que isso já foi estudado, além de ser simbologia, mas já foi estudado. O amarelo traz alegria. Né? A pessoa depressiva, é sempre bom estar usando o amarelo, ou ter contato com mais amarelo, e traz energia, porque é a cor do sol, né? As cores quentes geralmente chegam primeiro. Então, se eu quero comunicar algo que as pessoas vejam logo, assim que cheguem, o amarelo, o laranja, o vermelho sempre trazem muito esse calor, né? O vermelho é a cor da paixão, né? A cor da luxúria, no sentido de algo proibido. Então, o vermelho, quando for usado, quando a pessoa queira usar nesse sentido, traz muito significado, né? A cor do sangue, da paixão, dos amores proibidos. Isso me lembrou um TCC de uma amiga da gente, Viviane, que ela fez o TCC baseado no estudo das cores do filme O Iluminado, como é o nome? Tem o Iluminado, o filme, mas não sei se é esse. É o Iluminado, isso mesmo. Que tem um banheiro que ele é 100% vermelho. E uma das indagações dela foi o que é que esse banheiro vermelho traz. Qual sentimento traz ao observar esse banheiro durante a cena do filme. E aí ela fez uma pesquisa e muitos falaram que trazia sensação de, de morte, muito sangue, o vermelho, mas, ao mesmo tempo, trazia sensação de imponência, de poder, sim, sabe? Então, eu achei bem interessante. Eu só lembrei por conta dessa fala que você falou do motivo da cor vermelha. Cada um, assim, é uma simbologia, mas cada um vai ver de um jeito. Sim. Né? A partir da história que ele já viveu. E aí, às vezes, ele ama o vermelho porque ele já viveu. Um dia muito importante, ele estava usando vermelho, aí o inconsciente traz o vermelho, mas depende do ponto de vista. Mas, simbologicamente, universalmente, eu estou falando um pouquinho da simbologia, né? Sim. Mas cada um vai ter... tem suas relações comportamentais, de como você vai entrar no ambiente e você vai entender aquele ambiente, né? Eu acho, muitas empresas usam o azul na cor, porque o azul já tem uma questão de simbologia mais de confiança, mais do céu, de você está vendo ali, existe e tal. E aí usa muito isso. O Facebook, ele tem o azul na verdade, a maioria dessas startups que vêm hoje em dia usam o azul na composição. Nossa marca tem azul também. E o vermelho do amor. E o vermelho do amor. Então, o azul traz isso, né, de introspecção, calma, mas passa confiança. A depender do tom do azul, passa ainda mais confiança. Muito relacionado ao céu, ao mar. Muita coisa gostosa está no azul. Quando você pensa em quero me recolher, você prefere um ambiente vermelho ou um azul? Um azul, com certeza. Então, assim, é muito mais um olhar voltado para dentro, né? E vai dependendo do tom de azul, não. Fica mais alegre, com certeza. Mas se for para indo para um azul mais forte, vai ficando mais condensado, sim, né? E nessa ideia assim das cores, qual é a dica assim que você dá para fazer uma junção de cores que fique bem harmônico e tal? Porque é uma dificuldade hoje em dia. Às vezes quer utilizar uma cor assim, um destaque, mas não sabe como harmonizar com o resto do ambiente, sabe? Eu vejo cada profissional que junta cores que eu fico, gente, que lindo! E eu fico, como chegou nisso? Como pensou nisso? Um dos passos é sentir cor, né? Você fazer um mood board. Achei linda essa cena. Tô viajando, achei lindo. Tira uma foto. Depois faz um mood board dessa cena. Bota as cores que tem ali. A natureza traz a forma mais perfeita de combinação de cores. Então, a gente pode se guiar. Uma das dicas é essa, né? Fazer mood boards a partir do que você já viveu. E até pedir isso ao cliente. Que tal você ver uma viagem que você gostou muito, ou um lugar na sua infância que você ia muito e adorava. Vamos fazer um mood board disso? A partir daí, a gente começa a escolher tudo. Piso, móveis, cor da parede. Isso é uma dica. Mas outra dica bacana é no círculo cromático, a gente pode ter também como presente... eu vou falar duas coisas. Cores complementares, que as opostas no círculo cromático. Então, eu posso combinar um laranja com azul, aí eu giro.
um vermelho laranja com um azul verde. As cores complementares trazem esse contraste. Se você quer dar alto contraste, é sempre bem interessante usar cores opostas de um círculo cromático. Eu quero dar uma ideia de continuidade, de suavidade. Uso cores vizinhas ao círculo cromático, né? Por que o nome complementares? Porque tem todas as 3 cores primárias principais. Então, tem o azul, o vermelho, e dentro desse vermelho laranja tem o amarelo. Então, elas se complementam. São opostas, mas se complementam. Tem as 3 cores primárias, né? Que são as 3 principais. Se eu quero realmente dar menos contraste, eu consigo olhar para o círculo cromático cores vizinhas. Essa é uma outra dica. E pode usar 3 cores de círculo cromático, fazendo a tríade. Já no círculo cromático já tem todo o desenho. Então, assim, é tríade, uma opção. Azul, violeta, vermelho, laranja e verde. Dá para fazer uma tríade bacana. Então, dá para olhar para esse instrumento como uma dica também bacana. E também usar o seu feeling. Hoje eu quero ter um alto contraste. Vou usar uma cor violeta com amarelo, por exemplo, né, que são complementares. Então, a gente começa a olhar para a cor, né, e ver cor em tudo. Sim. Tem um site também, para quem quiser auxílio nessa parte do círculo cromático, é o Adobe Colors. Ele tem justamente todo esse triângulo que você faz lá na hora e tudo mais para poder auxiliar na escolha da cor do seu projeto. Gente, que agora para você ver, né? Eu não sabia desse conceito. Eu já conheci o site porque quando a gente fazia projeto para cliente final, eu fazia algumas coisinhas lá para ver se... A gente sempre foi muito, na verdade, medrosa para botar cor. A gente sempre não confiava na gente, porque tem muito disso. Isso. Cor é confiança, você tem que confiar naquilo que você está fazendo, naquilo que você está entregando. E aí, nossos projetos sempre são com cores mais fechadinhos. Vou dar até um exemplo de um escritório aqui, a SAP Concept. Você vê confiança neles até quando vocês conversam e eles têm muitas cores nos projetos deles. Eles fazem muito assim, teste de cor. A gente vende os quilinhos de teste e eles usam muito o teste. E vão também vendo feeling, referências de projeto que eles gostam. Então, acho que para iniciar, eu acho legal. O site é bacana, porque às vezes você não está com isso na mão, mas isso você consegue sentir mais a cor. Sim, com certeza. Eu sou muito de tudo físico, de pegar, de encontro pessoal. Então, acho que ter esse instrumento do círculo cromático ajuda bastante. Se você não quiser abrir essa primeira parte do leque da Sherwin Williams, ele é um círculo cromático, a parte de cores. Então, aqui tem um círculo cromático. Entre uma cor e outra, você tem as cores que são meio termo, que essas, vocês podem começar a usar essas cores meio termo, que não é nem um laranja, nem um amarelo. Fica ali próximo, entendeu? Então, fica no meio termo. Ele é um laranja amarelado ou um amarelo alaranjado. Pode começar por aí, tá? Para poder iniciar, né? Começar a fazer os testes. Mas tem várias opções de cor. Você pode colorir o teto, pode colorir minha parede, incluindo porta, né? Tem muita coisa para fazer. Azulejo também, né? Que você tem a tinta epóxi. É epoxi ou epóxi? Epóxi. Então, tem essa tinta. Tem banheiro mesmo que a cliente não quer tirar todo o azulejo. E fica muito charmoso. Até fica pintar lindo. só o rejunte. Mas pode pintar o chão, assim? Eu sempre... Veja, o chão, a gente tem tinta epóxi para piso, mas tem que ser muito bem preparado. A gente também tem um outro técnico que é da linha automotiva e industrial, que ele vai e analisa o piso. Se ele achar que não deve, a gente prefere não vender, mas a gente indica, né, toda a preparação. Se o piso puder, ótimo. A área de boxe não, porque é muita água. Porque eu já vi muita gente pintando o banheiro todo, inclusive o chão, e eu sempre fiquei, será que isso realmente dá certo? Com o tempo, ali no dia a dia tomando banho, com o tempo pode ser que venha precisar fazer a manutenção. Fazer os retoques, né? Com certeza, acho que a manutenção do piso vai mais rápido do que a parede. Em áreas molhadas. Com certeza. Gente, infelizmente, nosso tempo está acabando. Não, passou que eu nem senti, gente. Eu estava aqui só olhando rapidinho. Ninguém percebeu olhando o relógio rapidinho, mas não sei.
E assim, Rafa, a gente queria saber que mensagem você deixaria assim para as pessoas, uma reflexão, uma dica, alguma coisa assim para fechar com chave de ouro. Então, é isso, é começar a olhar para as cores, começar a ver a vida colorida, começar a pensar em poder trocar e mudar o seu bem-estar. Eu nem consegui falar a simbologia de todas as cores. Tem rosa, tem amarelo, laranja, verde, que é a cor da natureza, que traz muito significado. Então, começar a olhar para a cor que você gosta. Às vezes a gente nem sabe que cor a gente gosta e não gosta, e por que a gente não gosta. Trazer para o consciente, né, essa relação com a cor. E, se tiver qualquer dúvida, a gente está lá na Casa das Tintas, prontos para receber vocês, profissionais, clientes, com o maior prazer do mundo. E quero agradecer muito, muito o convite. Amei, de verdade. Ai, vocês que são bom. maravilhosas. Também, amei muito. Parabéns pelo trabalho, de E verdade. tirou muitas Vocês... dúvidas minhas. Ai, que bom. Hoje foi muito informativo, gente. Demais, joia. demais. Vamos Amei marcar demais. outras. Tem que Vamos, marcar sim. outra, porque assim, assunto tem para falar de cores, muito viu? assunto. A gente nem falou um terço, né? A gente nem falou de cores primárias, secundárias. A gente pode marcar para destrinchar mais essa parte técnica, né? De teoria da cor. Em questão de detalhamento de projeto também, eu acho que especificação não é só você colocar a cor, eu acho que você também tem que entender o ambiente, como você estava falando, conhecer a parede, conhecer o local, se precisa de imperfeições, o cliente. Conhecer né? assim, os comportamentos dos clientes, os hábitos, para Isso. poder especificar melhor, né? Porque não adianta nada um cliente ser mais tranquilo, calmo, e você botar lá uma parede vermelha. Exatamente. Né? Pode não atrair, a não ser que realmente ele queira, enfim, vá conversando, mas você tem que entender. O contexto familiar, né? E assim, Justamente. trazer todo mundo para a escolha das cores, Isso. saber o que é que vai fazer naquele ambiente, se vai ler, se vai sempre receber amigos. Então, realmente é entender a família, né? Sim. Muito obrigada, Rafa. meninas. Amei Vocês. demais estar com você Eu hoje. que agradeço. E é isso, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de visitar a Casa das Tintas. Muito Vão lá, bem. façam orçamento, vão no conhecer a Instagram. loja. Isso, sigam no Vamos Instagram. tomar um cafezinho com a gente, Isso. despretensiosamente, né? Sim, Então, você vamos já lá. chega lá, você realmente sente cores. Aqui ó, vem sentir realmente, menina. Na hora. Vem aquele sentir a cor. Esse eu acho que é o maior recado que a gente tem para dar, né? Justamente. E tem a questão da paleta da cor que você também combina. Então, vá lá no painel, tire várias fotos no painel, marca a Isso. Casa das Tintas. E é isso. Muito obrigada por você que está assistindo hoje. Obrigada, Rafa, e toda a equipe da Buzine também. Obrigada. Outra coisa bacana que a gente tem é um aparelhinho chamado Datacolor, que, por exemplo, você pode levar uma pétala de flor e a gente consegue ler qual é aquela cor no sistema tintométrico da Sherwin Williams. É bem bacana isso. Então, às vezes, você quer fazer um ambiente monocromático com a cor sol, o sofá, o piso. Então, você pode levar o tecido do sofá e a gente consegue ver qual a cor que é da Sherwin Williams. Quem mais se aproxima, né? Menina! Pra combinar certinho. É muita tecnologia. É muita coisa bacana, né? Acho que demais. Eu lembro da época que a gente tinha que olhar a caixa da tinta, ver a cor, para ver se combinava. Agora, menino, tá tudo muito tecnológico. Adoro. Ajuda Para muito. não errar, justamente. Isso para o cliente realmente. Imagina a felicidade. Tipo, poxa, eu quero esse sofá e eu vou conseguir minha parede realmente com esse. Exatamente. E a gente Que também tem um aplicativo chamado Color Snap, que tem toda a paleta digital. E você pode tirar uma foto do ambiente e ir lá mudando as cores antes de passar para o cliente. Ou o próprio cliente quiser ficar brincando, eu quero mudar minha sala. E aí pode baixar o aplicativo e ir trocando a cor da sua própria sala. Isso é mais uma tecnologia também. Com certeza. Com certeza. É melhor do que olhar referência, porque você está vendo o seu espaço, né? Exatamente. Amei demais. Vocês nunca erraram, nunca erraram. Encerra, né? A gente tenta dar um jeitinho para consertar. Faz parte do crescimento. Faz parte, Com faz certeza. parte. Ponto de crescimento. Evolução.